Eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês. Tem uma história que eu gosto muito. E ela diz que no bairro dos Estados Unidos, um indivíduo mudou para uma grande chácara. E ao lado da casa dele, o homem tinha uma grande propriedade. E ele viu aquele quintal vazio. E ele gostava muito de plantas. E ele notou que algumas semanas depois, o homem ou seu vizinho dessa grande propriedade, ele cavou algumas covas e começou a colocar algumas mudas. Mas o vizinho notou que ele colocava pouca água nessas mudas. Ele não aguava com tanta frequência. E o vizinho então começou a ficar preocupado com a integridade daquelas plantas e a possibilidade delas morrerem. Ele aguava, mas não com a frequência que o seu vizinho esperava e que olhava da sacada. Por muitas vezes ele viu as folhas daquelas mudas murchando e sempre o vizinho colocava pouca água. Um tempo depois, essas mudas se estabeleceram. Não era aquilo que o vizinho esperava olhando para a casa de seu próximo, mas algo muito mais esquisito começou a aparecer. Volta e meia aquele homem aparecia no quintal com um chumaço de jornal bem grosso e fazia questão de passar por todas as mudas, sempre dando algumas pancadinhas nas mudas. O homem nunca tinha visto aquilo e era algo que soava para ele muito estranho. Durante um bom tempo ele viu seu vizinho dando pancadas naquelas pequenas mudas que ainda não estavam tão encorpadas. Um ano depois, a empresa deste homem o transferiu para uma cidade bem ao norte dos Estados Unidos. E depois de 20 anos, ele volta à sua cidade e tem a curiosidade de ver a casa onde morava. Aquela semana um furacão havia passado por lá e alguns estragos tinham acontecido. E ao entrar na rua de sua antiga casa, ele reparou que a maioria das árvores estavam tombadas, estavam caídas. Mas quando ele, da calçada, olhou para sua antiga casa, ele viu ao fundo a casa de seu vizinho. Árvores sadias, grandes e fortes estavam lá, e o vento do furacão sequer havia derrubado uma. Ele então foi ao vizinho para cumprimentá-lo, e durante esse cumprimento ele falou com o vizinho e lembrou de quão estranho era o comportamento dele no que diz respeito àquelas árvores. E finalmente ele perguntou por que ele aguava tão pouco. E o vizinho disse para ele: porque eu tinha o intuito de que as minhas árvores não tivessem água com facilidade, para que elas pudessem aprofundar suas raízes e tirarem a água do mais fundo possível. Mas eu também estranhei porque você batia nelas. E ele disse: porque eu sabia que a nossa região, volta e meia, é visitada por furacões. E desde cedo eu ensinei as minhas árvores a lidar com as intempéries, com as dificuldades. E por isso nenhuma delas caíram. Hoje, mais uma vez, eu quero fazer com a igreja, e acho muito propício, uma reflexão sobre uma palavra que Deus me deu há mais de 10 anos atrás, cujo tema é aprendendo com as tempestades. Todas as vezes que as tempestades se levantam, elas não têm a autorização e nem o poder suficiente para destruir a nossa vida. Tempestades que vêm na direção daqueles que servem a Deus, elas seguem junto com o cumprimento da palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Todas as vezes que você se depara com uma adversidade, normalmente ela tende a retirar de ti algo que você sequer imaginaria que tinha. Forças que você jamais imaginou que foi capaz de acessar. Davi jamais imaginou que seria capaz de vencer um oponente tão grande até o aparecimento de Golias. Quem é Golias? Golias é um homem grande, externo, que revela um homem grande, interno, no menino. Golias é alguém que faz Davi se lembrar de leão, de ursos, de batalhas passadas, de adversidades anteriores que não venceram. Nós precisamos entender que quando as tempestades vierem, onde quer que seja, em qualquer área de nossa vida, elas têm um único propósito: revelar em nós forças, capacitações que nós nem imaginávamos que tínhamos. Já ouvi de muita gente dizer: eu jamais imaginei, pastor, que eu conseguiria vencer nesse ambiente. Eu jamais imaginei que eu teria habilidade para resolver isso. Pastor, eu tenho certeza de que se eu tivesse sozinho, eu teria perdido. Mas eu não perdi porque Deus foi comigo. Então eu preciso que você tenha a sensibilidade de fazer a leitura, tá certo? Então eu vou te mostrar 4 tempestades, rapidinho, num resumo. Abra a sua Bíblia, coloca aí na tela que fica mais fácil, rapidinho. Mas se você gosta de anotar, vai aí. Jonas, capítulo de número 1. Deixa eu ler o texto inteiro para ficar mais claro para a maioria. Jonas 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Vamos lá? Vamos ver o que ele está dizendo. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem. Repita comigo: pagou, pois, a sua passagem. Isso. E desceu para dentro do navio para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande, e o navio estava para, verso 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu para os lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. Presta atenção em mim rapidamente. Deus vai conversar com seu profeta e dar a ele uma missão. Deus manda Jonas ir a Nínive, uma cidade de um povo duro, que agia com mão forte, subjugava através das forças seus inimigos e muitas vezes sobrevivia, na maioria do tempo, de despojos de guerra. Deus diz a esse profeta: vai a Nínive e clama contra ela. Porém Jonas não gostou da ideia de Deus. Não era agradável para ele frequentar aquele lugar. Não era agradável para ele ver aquele povo merecendo um arrependimento e uma transformação. Então Jonas resolve fazer o oposto. Ao invés de ir um pouco mais ao oriente para Nínive, ele prefere descer a Jope, certo? E no porto de Jope pegar um navio para ir para Tarsis, para a Espanha, para o lado contrário, no Mediterrâneo. Ali então Jonas vai comprar uma passagem, vai entrar numa embarcação para desobedecer a Deus. O texto diz que enquanto ele está naquele navio, uma tempestade se levanta. E o que essa tempestade veio fazer? Essa tempestade tem uma missão. Ela quer conversar com alguém. E com quem? Com quem será que essa tempestade quer conversar? Com o mestre do navio, o capitão do navio. A tempestade quer saber por que ele vendeu o ingresso do seu navio
para um desobediente. A tempestade quer saber por que é que ele deixou aquele cara entrar na sua vida, no seu ministério, na sua família, nos seus negócios. Porque tem tempestade que vem na minha e na sua direção com uma única função: denúncia. Dizer para mim e para você que esse tipo de gente, esse tipo de comportamento, esse tipo de negócios, esse tipo de alianças não podem fazer parte de nossa história. Essa é a mensagem que a tempestade vem. Ela começa a chacoalhar o navio. Todo mundo tem medo. E quem é que está trazendo aquela tempestade? Um desobediente? Se tem uma coisa que precisamos ter o máximo de sensibilidade para identificar, é quando Deus está tratando alguém. Quando alguém estiver sofrendo, por favor, antes de se meter no sofrimento dos outros, descubra que tem alguém que ama mais essa pessoa do que você. E esse alguém é Deus. Antes de ajudar alguém, pergunte a Deus se é para você fazê-lo. Porque quando você se mete na vida de alguém que Deus quer tratar defendendo a pessoa, você vira o capitão do navio. O cara quer me desobedecer? Quer, vou entrar no capitão. Deus falou, vou afundar. O capitão desobedeceu a Deus, sim ou não? Sim ou não? Não, ele nem profeta é, nem sabe de nada. Mas vendeu o ingresso do barquinho dele para o Jonas entrar. Eu não sei se você reparou, mas preste atenção nesse texto. Temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu, e fazia o quê? O que eles faziam? Lê para mim. Jogavam fora as coisas de valor. Eles estão perdendo as coisas de valor, jogando fora do navio, quando fora do navio deveria estar o Jonas. Preste atenção, está assim de gente, perdendo o que não precisa perder, porque não tem coragem de jogar fora aquilo que precisa jogar. Nós precisamos ter a sensibilidade. A tempestade veio. O que ela está querendo? Afundar meu navio? O que é? Será que ela tem o cunho de denúncia? Então o que é? É meu comportamento? Tá bom. O que é? O que está acontecendo para que eu enfrente tudo isso? Eles começam a jogar fora e perdem o que não precisa perder. A tempestade para quando eles jogam a carga fora? Não. Então, o capitão do navio começa a vasculhar seu navio, porque nem sempre o que vai te levar para o fundo é fácil de enxergar, está diante dos seus olhos. Às vezes o que vai te levar para o fundo é aquilo que você nem percebe, que está escondido. Tem gente com um comportamento tóxico e nocivo e sequer é capaz de identificar porque tem aquilo. Às vezes precisa de um profissional da área psicológica. Eu vou falar para vocês, isso aqui que eu tenho, é herança de uma depressão que eu tive. Foi muito forte. Eu fui para o sítio, eu não queria mais vir para a igreja, eu não queria tomar banho, eu não queria comer, eu não queria fazer nada. Estava cansado, sei lá. Troço doido. Se você já teve depressão, você sabe o que eu estou falando. Só que eu não sabia por que motivo. Aí minha esposa ligou para uma amiga, doutora Ilma. Doutora Ilma foi lá no sítio, ela e seu esposo, veio lá de Vitória, foi lá. Sentou e falou comigo, Cláudio, converse comigo tudo. Fala da sua vida. Eu falei, o que é que minha vida tem a ver com essa depressão? Está querendo é fofoca. E eu comecei a narrar minha vida para ela. Meu pai casou tantas vezes, me dava para uma família aqui, que me jogava para outra lá, que eu ia para outra lá, e que eu ia para outra lá, e que eu ia para outra cá. E aí agora eu era pastor de igreja, e aí
Moral da história, ela descobriu que todas as vezes que alguém ia embora da igreja por qualquer motivo, eu sentia a dor da rejeição dos lares que me mandavam embora. Agora você pensa só, se eu não ia morrer com uma igreja que todo dia sai gente, chega gente, sai gente, chega gente, sai gente. Eu não sentia dor nenhuma porque quem chegava, só sentia dor porque quem ia. Quando eu identifiquei o miserável do Jonas, aliás, nem fui eu, fui ela. Quando ela falou: Cláudio, você não... o que você faz? Eu falei: o quê? Eu tenho o prazer de construir. Ela falou: e o que você sente depois que constrói? Vontade nenhuma de entrar no lugar onde eu construí. Olha que loucura. Aí ela me disse: sabe o que é isso, Cláudio? Você só constrói para mandar uma informação para você mesmo, que ninguém nunca mais te manda embora daquilo que é seu. Mas é só você terminar de construir que você não quer entrar e você vai construir outra coisa. Menino, pensa numa cura instantânea. Eu falei: é isso? Então tá bom. Me deu algumas ferramentazinhas e eu fiquei bom. Porque se você não sabe o que te leva para o fundo, às vezes é aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela decepção. Lá em 1945, assim que a guerra acabou, e você guarda isso dentro de você. Você conhece alguém assim? Porque tem gente que parece cemitério de coisa ruim. Pois bem, tem tempestade que só vem para denunciar que tem algo dentro de você que precisa sair. Pegaram o Jonas e levaram para fora e falou: Jonas, quem é tu? Ele falou: eu sou hebreu, desobedeci a Deus e entrei no seu navio. Ele falou: pô, cara, tanto navio para tu entrar? Tu entrou justamente no meu, mas o seu que deu para comprar o ingresso. Sabe o que é mais interessante dessa história? É que o Jonas disse que o problema era dele, ou era ele, mas ele pulou? Sim ou não? Porque o problema não vai embora sozinho. Se tem uma coisa que um problema ama, são pessoas adaptáveis. Pensa num lugar onde o problema gosta de se estabelecer. É naquele casamento onde as pessoas se adaptam com facilidade. É na vida daquelas pessoas que são altamente adaptáveis. Porque pessoas que se adaptam não costumam mudar de vida. Elas se adaptam. O Jonas falou: o problema sou eu, mas eu não pulo. Vocês que têm que me jogar fora. Você está entendendo? A decisão é sua. A tempestade aparece, diz onde o Jonas está. Você sabe que é o Jonas, mas a hora de jogar ele fora dá uma dó. Por quê? Porque às vezes o Jonas é seu namorado, o Carlos. Mas você já tem 35. Só sobrou o Carlos. Você já está naquele dilema: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pastor, se não for o Carlos, quem vai ser? Está assim de gente, que quando chega a hora que necessita tirar algo ou alguém da sua vida, fica com dó, com pena, de tirar aquele funcionário, de remover aquele amigo, de mexer no distanciamento daquele parente. Às vezes quem vai levar para o fundo, você para o fundo, é sua mãe. Tem uma mãe que é âncora. Se você ver a cara de algumas pessoas, achou, seu Jonas, né? É porque às vezes é a velha que vai acabar com o seu casamento, e ela não tem nem má intenção, não. Ela é só um instrumento do inimigo, que nem trabalha full time, às vezes é freelance. Entendeu? É um servicinho de motoboy ou de sogra boy. Você consegue entender? Mas tem tempestade que é só para denunciar. Posso ouvir um amém? Amém. Isso, não vou me deter muito nessa não. Marcos 4:7, te mostrar um ambiente bem tempestivo, ou bem perto, certo? Coloca pra gente. Eu falei Marcos 4:37, perdão. Eu falei 7. Isso.
Levantou-se um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Vamos lá? E ele estava na popa do barco, dormindo sob uma almofada, despertaram, dizendo: mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para mim aqui que eu quero falar com você. Outra tempestade. Ao contrário da primeira, essa não vem denunciar nada. Porque nem todas as tempestades trazem consigo a mesma missão. O que essa tempestade quer? Vamos lá. Jesus diz aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Vamos para o outro? Isso. Assim que Jesus diz isso, ele entra no barco e vai dormir. Mas antes de dormir, ele disse o quê? Passemos para o outro. E ele foi. Mas ele disse o quê? Enquanto você não falar, eu não paro. Ele disse o quê? E ele foi. E o que ele fez nessa ocasião? O papel dele. Qual era a missão dele? Dizer: vocês vão para o outro e eu vou. Mas enquanto isso vocês vão. Mas se vier tempestade, problema, desafio, obstáculo, eu já falei que vocês vão para o outro lado. E se eu falei que vocês vão para o outro lado, vocês vão e pronto. Não tem tempestade, não tem problema, não tem crise, não tem nada. Porque eu falei. Então tem tempestade que ela só vem para mostrar para você que Deus está no controle de tudo. Não é denúncia, não tem nada de errado. Porque tem gente também que não pode ver uma tempestade que já acha que é pecado. Ah, está num vento. Oh meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Oh, estou no pecado. Você vai conversar com os irmãos que dizem: o que é? Abre esse coração seu. Alguma coisa você fez. Fala, pecador. Você fala: não fiz nada, fez. Que é isso, exorcista? Às vezes não é denúncia. É só para mostrar o poder de quem está no mesmo barco que você. Ele falou: passemos. Quando ele disse passemos, ele dizia: eu vou junto com. E vou, mas vou dormindo. Porque eu já fiz o que eu tinha aqui, que foi autorizar você a atravessar. Foi dormir, e quem é que vem? A tempestade. Porque se tem uma coisa que para crente é com fartura, é tempestade. Não tem miséria, todo dia entra uma. Antes de uma ir embora, você já está vendo outra. É ou não é? E Jesus está dormindo, e lá vem o vento, e chacoalha. Eu imagino eles olhando para Jesus: aí, vai morrer dormindo. Essa porcaria vai afundar, hein? Pensa, o Tomé falando: acho que vai afundar isso, hein? E o Pedro pensando: se afundar eu vou nadando. Quero ver Mateus, que é cobrador de imposto. Não sei nem se ele sabe nadar. Aquela tribulação lá dentro. E vão afundar, não vão morrer, não vão perecer. Até que alguém vai lá em Jesus e acorda. Eu não sei nem se ele estava dormindo. Falei: ô Jesus, todo molhado, ó. Jesus. Eu imagino ele levantando, pensa: e que foi, gente? Chegou? Chegou a tempestade. Ele está querendo afundar a gente. O senhor não está vendo que nós vamos morrer? Jesus deve ter falado: eu falei, passemos. Ele olha para o vento e diz: ô vento, cala essa boca. Ô mar, fica quietinho, não quero nem marola. Agora é piscina. O vento parou de soprar, o mar ficou calmo. E os discípulos falaram: gente, quem é esse? Como que é esse? Esse é Jesus, que você está andando um tempão do lado dele. E às vezes você precisa de uma tempestade para saber quem é ele, porque sem ela você não conhece. Tem tempestade que ela só vem para mostrar para você o poder do Deus que você. A hora que você reconhece, o problema se desfaz. Sim ou não? E vamos para outra tempestade, para não demorar muito nessa, senão fica numa tempestade só.
Mateus 14, 24. Esse é um ambiente também um pouco complicado. Vamos lá. O barco já estava no meio do mar, açoitado porque o vento era isso. Meio que uma tempestade noturna. Ela acaba atingindo o barco que Jesus está com seus discípulos. O que essa tempestade quer? O que esse ambiente ele deseja? Será que é uma denúncia como a de Jonas? Será que é revelar o poder de Jesus que está dentro do barco? Bom, de denúncia não é. De Jesus dentro do barco também não, porque nem dentro do barco ele está. Então o que essa tempestade vem trazer? O que esse ambiente? 3 horas da manhã, tudo escuro, o vento soprando, a água querendo entrar. Jesus aparece andando sobre as águas no meio desse ambiente. E dentro do barco começa a acontecer algumas coisas. A primeira é um temor muito grande, pois eles estão num local que não é a realidade da maioria de seus discípulos, apenas de 4 que eram pescadores. Os outros 8 não estavam preparados para aquilo. Segundo, tem um indivíduo andando em cima d'água e alguém já gritou que é fantasma. Então o caos está estabelecido. Mas o que isso vem trazer? A iniciativa de alguém que está dentro do barco. Tem tempestade que acontece num grupo, mas que só vai dar a lição para uma pessoa só. Tem tempestade que vem numa família com um propósito de criar um novo estilo de vida para apenas uma pessoa. No meio daqueles 12 discípulos, se levanta Pedro e diz: eu gostaria de ir andando até onde o Senhor está. Tem alguma coisa de errado. Mas presta atenção, porque a palavra de oferta vai fazer muito significado para você agora. Qual era o local mais seguro nessa ocasião? Qual era? O barco. Se você estivesse lá, onde você ficaria? Essa é a questão. Nós queremos viver o incrível, o sensacional, o extraordinário, provar, vencer, romper. Onde? Dentro do barco. A vida está esperando você fazer para ela e por ela o que você nunca fez, para que ela possa te devolver o que nunca te deu. Quando Pedro diz: eu quero ir aí fora, Jesus era para dizer: não, não tem nada aqui, Pedro. O que você quer vir fazer aqui onde eu estou? Se eu estou indo para aí. Mas Jesus disse para Pedro: vem, vem, Pedro, viva seu milagre e dê uma lição em todos os outros que não têm coragem de sair do barco. Tem tempestade que só vem para mostrar para você que você é capaz de viver, e mostrar para quem está perto de você que se tivesse coragem de agir, viveria a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz que nós somos sal e luz, porque o nosso estilo de vida precisa inspirar outras pessoas. Tem tempestade que só vem para isso. Qual é a finalidade dessa tempestade? Criar em Pedro um posicionamento, uma postura. Pedro sai do barco, vai andar com Jesus sobre as águas. E quando ele volta para o barco, quem está dentro do barco diz o quê? Vamos lá. Bota o 25. Vamos embora? 26. Vamos lá. 27. Vamos embora? É porque eu não sei qual é, vamos embora. Isso aí, vamos embora, a gente vai chegar lá. Vai embora. Já está no último? Tem o 32?
33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo... Qual é a diferença entre esses caras e Pedro? É que Pedro descobriu que Jesus era o Filho de Deus, enquanto ele estava fora do barco. Vamos imaginar um culto desse, depois dessa passagem? Vamos supor agora que eu chamasse os discípulos de Jesus, subam aqui os 12, e todos viriam aqui em cima, e eu desse o microfone para eles, e eles dissessem para todos vocês como testemunho: gente, esta semana nós vimos 2 homens andando sobre... Pedro poderia dizer: presta o microfone aí, só para ficar claro, gente, um dos 2 era eu, e o outro era Jesus. Tudo ficou. Você consegue entender isso? Tem tempestade que ela vem para mim e para você, com a oportunidade de vivermos o incrível, o sensacional, de andarmos sobre as águas, de ultrapassarmos os problemas. Vamos para a última, e eu termino aqui. Vamos embora. Atos dos Apóstolos, a pior das tempestades, capítulo de número 27, verso 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Note, jogaram a carga fora. Ao 3º dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a amarração do navio. Presta atenção, eles começam a tirar toda a resistência ao vento, ok? E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá uma vida de nenhum de nós, mas somente nenhuma vida se perde, mas se perde preste atenção que todas as outras tempestades o barco chegou, essa não. Essas pessoas não morrem, mas o barco, ele se despedaça. Vamos lá? Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Vamos lá, pode colocar. Isso. E quando chegou a 14ª noite, sendo impedidos ou impelidos de uma e outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos a alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Estão fazendo a leitura que está ficando mais raso, está chegando próximo à margem, certo? E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvá-los.
Então os soldados cortaram os cabos e o batel e o deixaram cair. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º, preste atenção, 14 dias de tempestade, certo que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Vamos embora. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E, tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. A tempestade vai rolando, pode ir embora, meu irmão, eu vou terminar com a leitura. Bota o 38. Isso. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra, certo? Enxergaram, porém, uma enseada que tinha uma praia, e consultaram sobre o que deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento, dirigiam-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, eles encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem todos os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Vamos embora. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou, dizendo, estorvou esse intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, e que se salvassem em terra, e os demais em tábuas, e outros em coisas do navio. Assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Preste atenção em mim. Eu não sei quanto tempo você enfrenta a sua tempestade, mas eu tenho uma notícia ruim para te dar e uma boa. Primeiro, não dá para escapar ileso de todas as tempestades. Eu não sou nenhum tolo, e já vi tempestades acabar com o casamento. O homem consegue sobreviver ao divórcio, a mulher também, e refazer sua vida, mas aquele casamento destruiu. Eu já vi doenças serem capazes de matar o corpo, mas não ter força o suficiente para matar a alma. Eu já vi negligência de pais que fez com que seus filhos afundassem em drogas, em comportamentos incorretos. Mas eu não sei se você reparou o que Paulo disse a esses indivíduos no meio da tempestade: eu avisei a vocês que não era para ter saído. Eu falei com vocês que essa viagem não ia terminar bem. Eu avisei. Me parece que o que Deus está dizendo é o seguinte: eu estou sempre buscando uma maneira de alertar vocês, mas está aí, beleza, todos, tábuas, coisas do navio, tudo aquilo que flutuava, se tornou um ambiente onde eles pudessem se apegar. É verdade, mas o navio afundou. O navio não chegou. Infelizmente, tem tempestades, irmãos, que vai afundar seu casamento. E sabe por que vai? Porque você não escutou as orientações. Vai falir sua empresa. Vai matar seu corpo. Vai. Porque você recebeu avisos que era para cuidar da sua saúde, que era para você fazer seus exames, que era para você tomar seu remédio, que era para você mudar a sua postura com a sua esposa, era para você mudar a sua postura com seus filhos. Mas infelizmente a mensagem não foi ouvida, e o que aconteceu? O navio afundou.
Eu acho que vale a pena levarmos hoje o exemplo dessas tempestades. O que ela pode fazer? Às vezes é só uma denúncia. Pegue, tire da sua vida e a tempestade passa. Às vezes é para mostrar: eu estou dentro do navio e eu disse que você vai passar, e você vai passar porque eu disse. Às vezes eu estou fora do navio e quero causar dentro do barco, certo? Dentro de você, um movimento para que você consiga ir lá fora e andar sobre as circunstâncias. E aqui vale um alerta. Por muitas vezes eu já vi meu casamento encalhado aqui e as ondas batendo, querendo despedaçá-lo. Eu já vi. Eu tenho 31 anos de casado. Você pensa que a pauta divórcio nunca circulou no meu casamento? Já. Mas atento aos sinais. Graças a Deus, sempre deu tempo de tomar uma providência. Vamos sair daqui hoje entendendo que as tempestades vêm e elas não têm o propósito de nos afundar, apenas de nos ensinar. Você pode fechar seus olhos? Pai, em nome de Jesus, não é a primeira tempestade que enfrentamos, não é a última que iremos enfrentar. Sabemos que cada uma delas traz consigo uma mensagem. Sabemos que quanto mais rápido formos capazes de identificar a mensagem, mais rápido ela vai passar. Que nenhuma dessas tempestades cheguem ao limite de afundar a nossa embarcação. Continue conosco, Senhor, pois a tua misericórdia fez com que em todas essas tempestades, seja a de Jonas, seja a de Marcos capítulo 4, a de Mateus capítulo 14 ou a de Atos dos Apóstolos. Por isso continua conosco, Senhor, nos dando forças para vencermos as nossas tempestades, ou as tempestades que vêm sobre nossa vida. Continue conosco, Senhor, que vem aí a próxima tempestade e que mais uma vez nós consigamos vencê-la e aprender com ela. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas mãos poderosas, para vivermos a melhor semana de nossas vidas. Que seja uma semana de boas notícias, que seja uma semana de bons negócios, que seja uma semana de vitória. Te damos graças por tudo, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus te abençoe. Algo que tem ecoado no meu coração. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre mudanças. Por que é tão difícil mudar? Porque muitas vezes estabelecer um novo padrão de ações, de pensamentos, é tão difícil. A maioria de nós sabemos o que é certo, mas temos grandes dificuldades de fazer o que é certo. Às vezes não simplesmente no que diz respeito ao pecado, mas o que diz respeito a decisões assertivas, que podem levar a nossa situação econômica para uma nova esfera ou para um outro nível, que possa levar o nosso relacionamento com Deus numa outra esfera, no que diz respeito ao relacionamento espiritual, que possa levar o nosso casamento, ou a criação de nossos filhos, ou o estabelecimento de nossa credibilidade. Todos nós gostaríamos de mudar, e por que queremos tanto algo que muitas vezes não conseguimos? Talvez porque temos um pouco de dificuldade de entender que o nosso cérebro, programado para gastar sempre menos energia, sempre poupar, muito mais para que o corpo se mantenha firme, ele procure repetir comportamentos
ele procure sempre o conforto de fazer coisas cujas quais se precisa gastar menos energia. Daí, todas as vezes que desejamos mudar, inevitavelmente vamos ter que sair do conforto de repetir comportamentos para o conflito de mudar de decisões. Algumas pessoas até conseguem êxito num curto prazo de tempo. Começa a ler a Bíblia e consegue ler alguns capítulos ou alguns livros, mas é só depois, só passar um tempinho e já não consegue ler mais. Elas se matriculam numa academia e no começo elas conseguem desenvolver, certo? Mas depois elas param, elas começam a estudar, elas começam a praticar decisões mais assertivas no que diz respeito aos seus relacionamentos, mas não conseguem ir muito longe. Isso, se não tivermos a habilidade para avaliar, nós vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa sem disciplina, vamos chamar talvez até de procrastinação, aquilo que não é, e uma série de outras coisas. Eu tenho aprendido que pessoas normalmente mudam em 4 ambientes, são os mais fortes de mudança. O primeiro ambiente onde as pessoas costumam mudar é o ambiente da dor. O ambiente onde as pessoas se machucam. Quando pessoas se machucam muito numa situação, essas feridas, essa dor, essas lembranças, buscam fazer com que pessoas mudem. Nem sempre essas mudanças são positivas. Às vezes o trauma pode transformar uma pessoa de bem, uma pessoa boa, em alguém com mau comportamento. Mas é um ambiente de mudança, um ambiente de dor. Algumas pessoas, ou outro ambiente que é muito comum das pessoas mudarem também, são os ambientes de inspiração. Aquele ambiente onde você vai e alguém conta uma história que venceu um câncer, que conseguiu ultrapassar uma dificuldade, que conseguiu que uma porta fosse aberta depois da falência financeira. E nesse ambiente de inspiração, pessoas então inspiradas pelo exemplo do outro também mudam. Isso é muito comum, através dos testemunhos. Outras pessoas mudam num ambiente onde elas recebem ferramentas para mudar. Informação, conhecimento. Ela achava que não tinha capacidade de mudança, ela não foi inspirada por um exemplo simplesmente, mas ela recebeu informações, conhecimentos, ferramentas, seja num ambiente de coach, seja num ambiente de terapia. E pessoas, algumas também, me parece que conseguem mudar quando o ambiente, quando elas caem em si, quando elas têm uma visão clara de si mesmo. Se você buscar, eu espero que não seja o da dor, mas todos os outros 3 momentos podem fazer com que você consiga dar esse passo tão decisivo na sua vida, o passo da transformação. Porque a cada dia que passa e você não se transforma, a cada dia que passa que você não caminha para a próxima fase, você perde credibilidade em todos os ambientes. E para mim um dos mais danosos, o ambiente do evangelismo, das pessoas que estão olhando para a sua e para a minha vida, esperando ver Deus agir na nossa vida. Hoje eu quero falar com você sobre uma das oportunidades mais extraordinárias que recebemos, a oportunidade da salvação. O tema da minha mensagem é: a salvação chegou. E eu vou mostrar a você que ela chega sob diversos modelos, sempre trazendo a mesma direção, sempre colocando as pessoas no mesmo trilho, mas de formas diferentes. Então eu separei algumas formas aqui que eu acho que vale a pena você olhar, ouvir, anotar, depois assistir de novo, pois essa mensagem vai ficar gravada. E eu quero começar pelo 2º livro dos Reis, o capítulo 5, o verso 2. Vamos ver que forma muitas vezes a salvação vai bater na nossa porta de uma forma bem estranha. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço
da mulher de Naamã. Preste atenção como Deus vai levar a salvação a um povo que não tinha salvação. Nós estamos falando dos sírios, os arameus. Nós estamos falando de um povo que não foi o povo escolhido. É verdade. Mas quando olhamos o Velho Testamento mais de perto, nós sempre vamos ver a salvação, a oportunidade de aproximação que Deus está oferecendo às pessoas. Ela passou pelo Egito através de José e fez com que, quando o povo saiu do Egito, alguns egípcios resolvessem caminhar com o povo. Ela passou pelo Egito através de Abraão, dando a oportunidade de uma egípcia se tornar a mãe de uma grande nação, a egípcia Agar. Mas nessa ocasião, olha como a salvação vai passar na casa desse moço, porque é isso que eu quero mostrar: casa, família. Esse é o meu propósito. O texto conta a história de um cara extraordinário chamado Naamã, comandante do exército do rei da Síria, um homem próspero, respeitado, digno, ovacionado por sua nação. Ao andar na rua, ele era alguém que representava a segurança. As pessoas que olhavam para Naamã em seu cavalo provavelmente se curvavam, o cumprimentavam, o reverenciavam, porque a Síria podia dormir tranquila, porque a segurança dos sírios estava nas mãos do poderoso Naamã. Um homem altamente respeitado por todas as nações vizinhas, temido por todo o material bélico que trazia em suas mãos e sua estratégia e manobras militares. Mas apesar de ser tão bem visto fora de casa, quando ele chega em casa e tira sua indumentária, tira suas roupas, tira seus elmos, a lepra aparece. E pasme você, o que vai aproximar Naamã de Deus é exatamente a lepra. Exatamente a lepra, aquilo que era ruim, que o estava conduzindo a uma morte gradativa, paulatina, lenta. Um belo dia, numa de suas campanhas, numa de suas investidas contra Israel, ele leva a menina, ele leva para a Síria uma garota da terra de Israel. E pasme você, a salvação poderia entrar na casa de Naamã por quem ele é, por um profeta respeitado, por um rei fervoroso, por alguém, por um sacerdote. Às vezes eu fico pensando se não seria muito legal se Samuel fosse o indivíduo que fosse levar a salvação até a casa de Naamã, ou Natã, o grande profeta, ou Davi, um homem misericordioso, se não poderiam ser contemporâneos. Mas não, a salvação vai entrar na casa de Naamã através de uma garotinha que entra pelas portas dos fundos, uma menina sem muita expressividade, alguém que nem se sabe o nome, levou a palavra da salvação a um dos homens mais poderosos do Velho Testamento. Uma menina entra na casa de Naamã, e a salvação para Naamã entra através de uma menina por causa de uma dor, por causa da lepra que ele tem. Preste atenção, essa menina começa dentro da casa de Naamã a trazer a esperança para algo que não tem esperança, a trazer possibilidade de sucesso para algo que não tem possibilidade de sucesso. Sabe o que essa menina traz consigo? A palavra de Deus. Se tivéssemos no Novo Testamento, eu diria o Evangelho, as boas novas, mas por que não dizer umas boas novas também no Antigo Testamento? Onde a menina chega na casa de um leproso e diz: tem cura para você. Ou de uma voz, uma palavra, chega numa casa e diz: tem restauração para o seu casamento, tem libertação para os seus filhos, tem cura para essa doença, tem solução para você. É isso que essa menina traz consigo.
Naamã está em busca de quê? De ser salvo, de ir para o céu? É lógico que não. Na sua cultura não é assim que funciona. Por que você acha que ele leva presentes? Quase 350 quilos de prata, quase 75 quilos de ouro. Por que é que você acha que o rei, provavelmente Ben-Hadad, manda Naamã levar tudo isso para dar de presente? Provavelmente para Jotão, o rei. Porque na cabeça deles, o sacerdote e o profeta são funcionários do monarca. Então eles vão ser pagos pelo serviço de curar. Esse é o modelo mental deles. O que eles não sabem é que o Deus que quer salvar, para salvar não precisa de dinheiro. Salvação não se compra, nem no Velho nem no Novo Testamento. Quando olhamos para isso, que vemos uma menina entrando. Cuidado, porque às vezes o sucesso de sua vida vai bater na sua porta no modelo cujo qual você não espera. Às vezes você está pensando que para mudar de vida você precisa ter um amigo rico e poderoso, e pode entrar alguém que não tem dinheiro nenhum, mas cheio de Deus, e levar a sua vida para um outro nível. Nós precisamos entender isso. Quando olhamos para essa história, é isso que vemos. A salvação chegou na casa de Naamã. Onde? Numa garotinha. Você sabe quanto valia a palavra de uma mulher naquela época? Nada. Se fosse novinha, menos ainda. E se fosse estrangeira? O que essa garotinha tinha para ganhar credibilidade? Vida. Repita comigo: o mundo espiritual não reconhece o que eu falo. O mundo espiritual reconhece o que eu vivo. Fale menos e viva mais. Naamã voltou para casa curado, sim ou não? Sim ou não? Mas voltou para casa com Deus, sim ou não? Construindo um altar para ele adorar o Deus que ele conheceu em Samaria, por causa da palavra de uma garotinha. Então fique atento, querido, porque Deus às vezes quer usar até uma mula para falar com você. Eu não recebo palavra. Gente, aprenda uma coisa: não se preocupe muito com quem está falando, se preocupe com o que está falando. Preste bem atenção nisso. Você não precisa dar crédito para tudo, mas também não precisa dar crédito para nada, ou tirar o crédito de tudo. Então vamos olhar isso. Esse é o primeiro. Olha, entrou de uma forma muito esquisita. Vou te mostrar outra passagem. Coloca aí Josué, capítulo 2, verso 1. Pensa só, essa também é bem bagunçadinha, para quebrar nossos paradigmas. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era, e dormiram. Gente, seja franco. Suponhamos que nós vamos fazer uma visita. Tem alguém de Petrópolis aqui? Então eu vou trocar. Não estou querendo ofender nada não, tá bom? Vou pegar uma palavra. Deixa eu pegar aqui, confim da terra. É porque tem gente na internet. Tá certo? Então vamos dizer que nós fôssemos enviados lá nos confins da terra, eu e tu. E a gente chega lá, 2 crentes. Quem nos mandou foi Deus. Tu ia aonde? Para dormir na casa da dona Raabe, uma prostituta? Seja franco, tu tem reputação, crente. Eu acho isso mó barato. Primeiro porque essa mulher não pertence ao povo de Deus. Olha a salvação passando em Jericó. É ou não é? A Raabe quer ser salva, sim ou não? Mas mais do que ela quer salvar quem? Toda a sua família. Eu gosto dessa dona. Uma vida meio torta, mas meio certa. Aliás, quem aqui tem direito de falar contra a dona Raabe? O nome dela está na genealogia do Cristo. E o teu está no Serasa.
Pense nisso. Olha que diferença, você botando defeito nela. Muita gente sorriu porque achou graça. Outros sorriram porque lembraram que é verdade. Mas preste atenção em mim. Ô gente, são espiões. Quem são aqueles dois espias? Eles são a oportunidade de Raabe segurar, a salvar. É isso. Isso é a salvação passando em dois possíveis clientes que entram na casa de uma prosti para levar a salvação. Às vezes, ela vai vir num modelo bem esquisito para nós, extremamente perigoso. Raabe põe sua vida física em risco para conseguir o direito de receber também a espiritual. Ela disse: eu quero a garantia de que eu e a minha família. E sabe o que os homens disseram? Então nós vamos fazer um acordo. Se você nos recebeu aqui nessa casa, olha só, olha bem, a salvação entrou na casa de Naamã através de uma menina e entra na casa da prostituta Raabe com dois espias, e os espias dizem para ela: quando nós invadirmos Jericó, todos os seus familiares devem estar dessa porta para dentro e porta fechada. Nós não damos garantia nenhuma do que vai acontecer lá fora. É o mesmo processo que acontece o tempo inteiro. Se formos usar a arca de Noé como exemplo, é isso aí. Fecha o que está aqui dentro, está seguro, o que está lá fora está em jogo, certo? O sangue cobriu, fechou. Quem está fora do sangue está fora. É assim que funciona. É sempre a salvação tentando nos alcançar. E aqui, passando por Jericó. É assim que funciona. Ok? Deixa eu usar o terceiro, porque esse culto é mais curtinho. Eu não tenho tempo de falar muito de um só. Depois, se você quiser escutar tudo, vai embora, porque também não cabe no final. Deixa quieto, vai embora, depois você assiste o outro. Tá bom? Vamos dar uma olhada agora no Novo Testamento, já que eu citei dois exemplos do Velho. O primeiro foi o exemplo de quem? De quem? E o segundo foi de quem? Isso. Um leproso e uma? Só gente boa, maluco. Dá uma olhada no terceiro. Esse terceiro aqui é maneiro. Lucas 19:9. Dá uma olhada na estirpe do indivíduo. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta. Isso, a salvação já veio à casa do leproso. Já foi à casa da prosti. Agora vai à casa do ladrão. É um cobrador de impostos que tinha um camarada da Receita Federal Romana, o tal do Zaqueu, pequenininho, mas de olho grande. Isso aí, depois você lê, está lá no Lucas 19, não sou obrigado a ler tudo. Jesus foi na casa desse cara. E sabe por que foi? Você sabe quem ajudou? Olha que coisa louca. Sabe quem ajudou Zaqueu ter um encontro com Jesus? Quem foi? Uma árvore, gente. Parme você. Uma árvore. Porque às vezes quem te ajudou a ouvir a palavra foi um rádio, uma televisão, um celular. É só mudar, adaptar. O Zaqueu não podia ver Jesus, mas ele estava interessadíssimo. Porque ele provavelmente queria saber quem é aquele homem que não era rico, mas era famosérrimo. E o Zaqueu sobe numa árvore e fica olhando. Sim ou não? Sim ou não? Então, presta atenção. Assim como a lepra, certo? Foi para Naamã, através da garotinha, um instrumento de transformação. Os espias foram para Raabe. E agora a árvore vai ser para Zaqueu, porque a forma que Deus vai te alcançar, ela pode ser totalmente oposta, estranha para muita gente. Esses dias eu estava fazendo um evento num teatro, num shopping em São Paulo. E o camarada tinha ido
levar a esposa para fazer uma consulta, me parece, lá. Enquanto a esposa estava na consulta, né, no prédio do shopping, ele resolveu dar uma volta no shopping. Passou em frente ao teatro. Tinha uma fila grande para entrar. Ele foi lá e perguntou que filha era aquela, o que estava acontecendo. Alguém falou, vai ter um culto. E o cara que estava na fila falou assim, ó, e é de graça, é culto. Ele falou, então não estou com tempo livre mesmo, não tem nada para fazer. Se eu sou Deus, eu falo, então não entra. Assim não serve. Poxa, tinha que ser com propósito. Não, Deus falou, deixa ele. Ele entrou, sentou, o louvor cantou, eu preguei no final, ele levantou a mão e entrou só porque estava sem tempo. E Jesus deu logo uma mãozada nele. E o diabo ficou chupando o dedo. Então, cuidado com os modelos. Você está aqui, Deus está aqui, amém? E Ele quer falar com você. Como? Do jeito que Ele quiser. Às vezes não vai falar no culto todo. Na hora que você for embora, alguém te dá um abraço e Deus fala, olha eu aí te abraçando. E eu preguei aqui, o louvor cantou, todo mundo fez isso. E você nem escutou nada. Aí lá fora, num bracinho, você fala, nossa, eu já amei esse culto. Aí eu te pergunto, o que você mais gostou? A palavra? Eu falo, não, um abraço. De quem? Eu falo, não sei nem de quem é. De um desconhecido. Porque ele fala com você do jeito que ele... Aqui, ele usa uma árvore para dar condições ao pequenino Zaqueu de enxergar Jesus. E Jesus diz para ele, hoje me convém ir para a sua... Olha Jesus indo para casa. Olha que maravilha. Sempre casa. A casa da Raabe, a casa do... né? Na casa do... Naamã e agora na casa do... Isso aí, já vai ser na sua casa, quer ver? Isso, presta atenção, Atos dos Apóstolos 16:31. Esse também é outro perturbadinho, coitado. Esse aqui queria suicidar. Turma do suicídio. O apóstolo Paulo, essa é uma história maneira do capítulo 16, uma parte do capítulo, vou narrar para você rapidinho. O apóstolo Paulo estava lá mandando a palavra, no início estava entrando em Macedônia, Filipos, por ali, certo? E estava lá ele pregando a palavra de Deus, e o povo estava lá, maneiro, mas tinha uma dona lá, uma menina que adivinhava as coisas, uma vidente lá, ó. Adivinhava as coisas e tinha os caras que ganhavam dinheiro com ela, porque montaram uma estrutura para ela adivinhar. Então os caras, entravam no dinheiro com adivinhação. E Paulo está lá pregando. E ela olhava e falava, gente, escuta Paulo, porque Paulo, gente boa. Aí Paulo falou assim, pô, estou incomodado com essa dona gritando aí, ó, essa maluca aí, ó. Rapaz, tem um demônio nessa gritaria dessa mulher aí. Não estou falando que toda mulher que grita tem um demônio. Mulher fala muito porque a área de fala da mulher é muito grande. O homem tem uma área de fala bem aqui assim, no finalzinho, que assim, ó, do tamanho de um grãozinho de feijão. A mulher tem uma área de fala, é todo lado esquerdo assim, e se faltar espaço também tem o direito todo que ela fala. Por isso que normalmente a coisa mais difícil que existe é você ver uma mulher gaga. É porque falar faz parte dela, tá certo? Foi só uma... Nem sei porque eu falei isso. Sangue de Jesus, tem nada a ver com o culto. Os teólogos de plantão morrem. Ainda bem que eu sou pastor. Tem que deixar eu pregar de novo. Escute só. Aí Paulo olhou para a dona lá, que estava endemoniada, sem estar endemoniada. Olha, os demônios escondidos. Demônio dissimulado. Paulo falou, ô demônio, de adivinhação, sai dessa maluca aí. Pô, a mulher perdeu, não adivinhava mais nada. Nem esse negócio de esses brinquedinhos de criança. Os caras falaram, manda prender esse miserável aí, rapaz, que secou a nossa fonte de renda. Aí prenderam o Paulo, todo mundo estava com muita raiva. E perto da meia-noite o Paulo se irmou de cantar. O crente é terrível. Meia-noite, todo mundo dormindo, os caras presos, com os carros canhados, tudo preso assim. E eles estão lá, poderoso Deus, poderoso Deus. Começou a estremecer o negócio tudo. As portas abriu tudo, alvará de soltura. Aí vem o carcereiro. Acordou agora. Nossa, o que aconteceu? As portas tudo abertas. Ele falou, fugiu todo mundo, vou me matar. Paulo falou, calma aí, ó, infeliz.
Ninguém fugiu, não? Está todo mundo aqui. Ele falou, acende uma luzinha aí para eu ver. Aí acenderam, depois você lê, a história é fantástica. Só estou aqui, né? Rapidinho, mas a história não é nem isso que eu estou falando, é um negócio, só estou falando fofoca, só superficial, para criar em você o interesse, entendeu? Estou contando a metade do babado, o restante é contigo. Vai lá. Aí o apóstolo, aí o Paulo está lá, aí vem ele assustado, ninguém fugiu. Ele falou, ninguém fugiu. Estamos tudo aqui. Ele falou assim, então, ô São Paulo, como é que eu faço para me salvar? Que quase que eu me lasquei agora, morrendo. Paulo falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu? Presta atenção. Olha que coisa fantástica. Por que Paulo foi para a prisão? Ele ficou preso? Sim ou não? Ele foi solto, ele só deu uma passada lá. Porque Deus estava a fim de salvar o carcereiro. Deixa eu falar uma pergunta para tu, séria. O que você veio fazer aqui hoje? Tanto lugar mais legal para você ir. Se você bebe, ó, tem uns na esquina aí, umas birosas com uma cerveja maneira. Se você gosta de ver filme, você podia estar no cinema. Se você está com preguiça, você poderia estar em casa, miserável. E olha, eu sei o que você está fazendo aqui. Ah, não, eu vim aqui porque o senhor é engraçado. Fala sério, o diabo tinha poder para combater isso. Ah, eu vim aqui porque eu achei que não era o senhor que ia pregar. Se lascou. Você está entendendo? Pô, presta atenção. A desculpa que Deus usou para te trazer aqui, eu não sei. Eu só sei que você só está aqui porque Ele decidiu que você estaria. Você está entendendo? Para que você entenda que o que você enfrenta hoje não tem autorização para te destruir. É apenas para que Deus se revele mais para você. Paulo está preso e poderia falar nessa droga que eu estou preso, vou cantar é nada. Estou todo dolorido. Está ele lá cantando. Sei lá. Está lá ele. Você estava cantando com... Quem é que canta aquela música Terremoto? É Cassiane? Quem é? A Exla. Então não sei se Exla estava lá também. Cantou Terremoto, sacudiu tudo, salvou o carcereiro e depois Paulo saiu. Ou seja, aquilo só aconteceu para levar a salvação àquele a quem Deus queria. Isso. Agora vamos para outro. Só gente boa. Eu vou recapitulando, só para você ver como é que, ó. O Naamã que era? Você tem lepra? Não, então você está melhor. A dona Raabe que era? Isso. Nem vou perguntar para a senhora. O Zaqueu que era? Isso. Não. Pô, agora foi vacina, ó. Caraca, que vacilo, mano. O carcereiro. Vamos agora, só gente boa, tá bom? Vamos agora, Marcos 5,19. Marcos 5,19. Esquece o negócio de política, acabou, ok? 5,19. Sangue de Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas vai para tua casa, rapaz. Eu gosto dessa aí. Pastor, o que aconteceu aqui? Uns demônios lá, muito doidão, uns demônios, pegavam um maluco lá que andava pelado, atacando os outros, voava em cima dos outros lá, um maluco, gritava no sepulcro, atacando os outros, perigosíssimo. O tal do gadareno, dormia no cemitério. Sabe o que os demônios foram para gadareno? A oportunidade de Jesus entrar na vida dele. Quando Jesus acaba de desembarcar, olha o que o demônio diz. O que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir aqui me perturbar? O demônio sabia o que Jesus foi fazer lá. Que demônio bem informado. Jesus olhou para o demônio e falou, como é que é o seu nome, querido? Ele falou, meu nome é Legião, porque nós somos montar uma facção. Jesus falou, não quero saber a quantidade, sai desse moço agora. Aí tinha uns porquinhos dando um rolezinho lá. Aí o demônio falou, a gente pode entrar nos porquinhos? Ele falou, nos porquinhos pode, só sair do moço. Entrou nos porquinhos, jogou os porquinhos dentro d'água, os porquinhos tudo sufocou.
Aí quem é que chegou? Os caras que criavam os porquinhos. E falou, cadê os porquinhos que estavam aqui? Não tinha um montão de porquinhos aqui, golinha mesmo? E alguém falou, ó, matador de porquinho, aquele lá, ó. Aí foram lá e falaram para Jesus, você matou nossos porquinhos? Ele falou, não, foi suicídio. O senhor vai embora agora, vai embora agora. Some daqui. Eu imagino o discípulo falando, acabamos de chegar, mano. Foi uma tempestade lá, um maluco aqui, quer ver que tem outra tempestade para nós voltar? Aí, o ex-endemoniado falou, aí Jesus, falou uma coisa para tu, deixa eu ir contigo, poxa. Já estou vestidinho, pô. Deixa eu ir, Jesus falou, não vai rolar não, maluco. Já estou com um pessoal aqui ruim. Mais um. Fala o seguinte, vai para tua casa, vai para os teus e mostra, não é fala, mostra, vai, deixa eu ver como é que está essa tradução, vai, anuncia-lhes, vai, mostra para eles, com o seu estilo de vida, com o que eu fiz por você, quão grandes coisas fez o Senhor por ti, e como teve misericórdia, pronto, a salvação chegou para o endemoniado, nas 10 cidades pagãs, lá do leste do mar da Galileia. Dá para você entender isso? Você volta um pouquinho, Atos dos Apóstolos, um carcereiro sendo salvo. Quer ir um pouquinho? O ladrão da árvore, o Zaqueu. Você quer voltar um pouquinho? A prostituta. Você quer ir mais um pouquinho? O Ciro. Me ajude, por favor. Leproso, Naamã. E hoje, pastor? Bom, hoje não tem Naamã, hoje não tem Raabe, hoje não tem Zaqueu, hoje não tem o carcereiro, não tem o gadareno. Quem tem aqui hoje é você. Porque finalmente a história chegou até você, para te dar uma oportunidade de tomar uma decisão que pode mudar a sua vida para sempre. Mas pastor, com a minha vida toda torta, tá pior que a do leproso? Tá pior que a dona aqui, da mulher peixe? Tá pior? Hã? Tá pior? Não tá pior. Entendeu? Então, escute só. Eu gosto da igreja que eles vão entendendo devagarzinho. A gente fala, e eu já faço de propósito, que é exatamente para fazer você raciocinar. Estou falando palavrão, não. Meu propósito aqui é fazer com que você entenda que sua mente é como um paraquedas. Para funcionar, tem que abrir. Para que você consiga ver o que Deus fez, faz e fará por sua vida, por sua casa, por sua família, pelos seus negócios. Ah, pastor, mas você não é a melhor opção. Por isso que a Bíblia diz que você não escolheu ele, foi ele que escolheu. Eu não era a única opção e nem a melhor opção que ele tinha. Ele tinha gente muito melhor do que eu, muito melhor do que você, mas aprove ele escolher eu e você e pronto. Quem não gostar, reclama na administração. Ibebeze ulaka adiza ngenkululeko kodwa bonke kuyifathe intukuthelo yami umlilo webubule shiso kubi yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yokufutheka ikhethi ngelimambe besiteji senkululeko isimpa phezimolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko bengiyawukholile yabalula ngamaphiko ami ngelela ubusuku ngiyifilise ekhuphukayo enokwakhami yokushaya yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko ngiyingone endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva yimpi yangoba
isimpaphe ezinolile bonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade kokukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko beneyopholile yabalula mamaphiko wami ngelela ubusuku ngiyifinise khuphukayo enokokhanyo belusha nginyonyendisayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yangoba yakashula ngidliza inkomo uhleba babakwazi ukuthi unesokuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhethi ngelimambe besiteji senkululeko yakashula ngidliza inkomo uhleba babakwazi ukuthi unesokuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhethi ngelimambe besiteji senkululeko izwe izinyoni zikhula zivaleleke ehokweni bolakhangamanga bebebezelulaka bayibeza ngenkululeko kodwa konke kuyifatha intukuthelo yami umlilo wegubhula ishiso kubi yakashula ngidliza inkomo uhleba babakwazi ukuthi unesokuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhethi ngelimambe besiteji senkululeko nginyonyendisayo